Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num beco escuro onde o cheiro de pão velho e lixo se misturava com o aroma da chuva nas pedras da calçada, um menino de olhos brilhantes, mas famintos caminhava lentamente. Suas roupas estavam em farrapos e suas mãos tremiam levemente. Mesmo assim, uma estranha determinação emanava dele. Um homem de terno impecável, com os cabelos perfeitamente penteados, caminhou alguns passos à sua frente. Era Jonathan Whitmore, o milionário conhecido por sua riqueza, mas sobretudo por seu cinismo. Gotas de chuva caíam sobre seu casaco, e seu olhar desdenhoso encontrou do garoto. Beba isto, e ande, disse o menino, estendendo um pequeno frasco contendo um líquido vermelho vivo. Sua voz era surpreendentemente firme para sua idade. Whitmore caiu na gargalhada, chocado com a audácia. Você quer me fazer beber veneno, garoto? Ele examinou o líquido atentamente, virando-o nas mãos. A ideia de que uma criança sem teto ousaria desafiá-lo o enfureceu e divertiu. Mas algo no olhar do garoto o deteve. Havia ali uma certeza que parecia desafiar toda a lógica. Com uma mistura de desafio e curiosidade, Whitmore levou o frasco aos lábios. O líquido frio e ardente deslizou por sua garganta. Um arrepio percorreu seu corpo, mas em vez da dor esperada, um calor intenso se espalhou, iluminando cada fibra do seu ser. Whitmore sentiu sua força retornar, sua dor esquecida, como se a própria vida tivesse escolhido tocá-lo através daquele menino emaciado. Naquele exato momento, o milagre aconteceu. Os transeuntes, acostumados à indiferença das ruas, pararam. Os murmúrios se transformaram em um silêncio respeitoso. O menino, simples e humilde, sorriu. E o milionário, que pensava saber tudo sobre o mundo e sobre a vida, percebeu que algumas verdades transcendem o dinheiro, o poder e o medo. Naquele dia, naquele beco esquecido por todos, a vida mostrou a Jonathan Whitmore que podia aparecer onde ele menos esperava, e que milagres existem, mesmo nas mãos dos mais desamparados. A chuva caía forte sobre as reluzentes pedras de calçada da cidade. Luzes de neon cintilavam nas poças, criando um caleidoscópio colorido nas paredes cobertas de grafite. Nessa fria cena urbana, o menino caminhava em silêncio. Seus pés descalços estavam cobertos de lama, e suas roupas esfarrapadas não ofereciam nenhuma proteção contra a chuva. Apesar de sua aparente fragilidade, seus olhos brilhavam com uma luz singular, uma mistura de determinação e sabedoria precoce. Seu nome era Eli. Aos 10 anos ele conhecia a fome, a solidão e a crueldade dos homens, mas possuía um dom peculiar, a capacidade de perceber a vida de uma maneira que poucos adultos conseguiam compreender. Os transeuntes o evitavam, alguns desviando o olhar, outros balançando a cabeça em sinal de desprezo. A algumas ruas de distância, um homem caminhava sob um guarda-chuva preto. Jonathan Whitmore, o milionário famoso por seus investimentos audaciosos e fortuna colossal, estava acostumado a ter o controle de todas as situações. Mas naquela noite sua caminhada habitual até sua cobertura foi interrompida por uma figura frágil que cruzou seu caminho. Ele ergueu os olhos. O menino pressentiu algo na aura do homem, arrogância, cansaço, mas também um sutil desespero que ele podia sentir sem ouvi-lo. Sem hesitar, aproximou-se e com uma confiança surpreendente para sua idade, entregou-lhe um pequeno frasco. Beba isto, e caminhe, disse ele calmamente. Whitmore caiu na gargalhada, balançando a cabeça com desdém. Você quer me obrigar a beber veneno, garoto? Sabe com quem está falando? Posso te esmagar sem mover um dedo. Mas ele não recuou. Seu olhar estava fixo no homem, uma confiança quase sobrenatural brilhando em seus olhos. Ele sabia que o que tinha em mãos não era veneno. Sabia que uma vida podia mudar em um único gole. Intrigado com aquela coragem audaciosa, Whitmore examinou o frasco. O líquido vermelho parecia luminoso à luz bruxuleante da lâmpada. Sentiu uma mistura de medo e fascínio. E se, pensou, o cinismo que sempre o protegera do mundo estava vacilando. Sem dizer uma palavra, ele levou o frasco aos lábios. O líquido deslizou por sua garganta frio e ardente. Um arrepio percorreu seu corpo, mas não era a dor que esperava. Pelo contrário, um calor intenso se espalhou por todo o seu corpo, reacendendo uma energia esquecida há anos. Ele sentiu cada célula vibrar, como se seu próprio corpo estivesse despertando para uma nova vida. Ele observou-o sorrir, um sorriso calmo, quase misterioso. A chuva continuava a cair, mas ao redor deles, o mundo parecia ter parado. Jonathan Whitmore, o homem acostumado a controlar tudo, percebeu pela primeira vez que existiam forças que nenhuma riqueza poderia comprar.
Quem? É você? Murmurou ele, incrédulo e surpreso. Alguém que acredita que todos merecem uma segunda chance, respondeu Eli, antes de desaparecer pelo beco, deixando para trás um mistério que Whitmore não esqueceria tão cedo. Naquela noite a vida e a sorte trocaram de lado. E nenhum dos dois protagonistas imaginava que aquele encontro na chuva desencadearia uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Jonathan Whitmore voltou para casa com o coração batendo mais forte do que em anos. Sua grande casa, geralmente silenciosa e fria, parecia diferente naquela noite. Cada objeto, cada pintura, cada móvel parecia mais vivo, mais vibrante. Ele tirou o casaco encharcado, incapaz de se livrar da estranha sensação deixada pelo frasco e pelo menino que havia desaparecido. Ele tentou racionalizar, foi apenas uma coincidência, algum líquido qualquer, nada de mágico. Mas seu corpo o contradizia. Sua dor crônica, que ele ignorara por anos, havia desaparecido. Suas pernas cansadas sustentavam seu peso sem esforço, e ele sentia uma energia que não experimentava desde a juventude. No dia seguinte, no escritório, Whitmore percebeu que sua concentração havia dobrado, que sua mente parecia clara e afiada. Cada decisão que tomava era mais rápida e precisa. Seus colegas notaram uma mudança sutil, porém poderosa em seu comportamento, uma confiança tranquila que inspirava respeito e admiração. Apesar de todos esses sinais positivos, uma pergunta o atormentava. Quem era aquele menino? Ele o procurara por toda a cidade, nos becos e abrigos para moradores de rua, mas ele parecia ter desaparecido no ar. Nenhum vizinho, nenhum lojista, nenhum transeunte conseguia descrevê-lo, como se ele nunca tivesse existido. Essa ausência só alimentou a curiosidade de Whitmore. Todas as noites ele pensava no pequeno frasco vermelho e nas palavras do menino, beba isto e ande. Seria apenas um gesto simbólico? Ou ele realmente possuía um poder desconhecido, capaz de transformar a vida de um homem? Alguns dias depois, ocorreu um incidente inesperado. Em uma reunião importante com seus investidores, Jonathan percebeu que conseguia compreender instantaneamente problemas complexos e antecipar suas consequências antes mesmo de serem discutidas. Ele previu com precisão o comportamento de certos concorrentes, evitando grandes prejuízos e multiplicando seus lucros. Os colegas ficaram atônitos. Whitmore, por sua vez, estava fascinado e assustado ao mesmo tempo. Seria apenas uma melhora física e mental, ou ele lhe teria dado algo mais profundo, algo indefinível? Naquela noite, no silêncio de sua casa, Jonathan se levantou e olhou pela janela para o beco onde tudo começara. A chuva havia parado, mas uma intuição lhe dizia que ele não era simplesmente um garoto perdido na cidade. Que algo maior, algo inexplicável, acabará de começar. Sem que ele soubesse, Jonathan Whitmore acabará de abrir uma porta para um mundo onde milagres podiam existir, e onde sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Jonathan Whitmore acordou em sua cobertura com suas imensas janelas panorâmicas, mas algo havia mudado. O sol filtrava-se pelas luxuosas cortinas, iluminando as paredes cobertas de obras de arte que valiam milhões, e ainda assim ele não conseguia sentir a satisfação habitual que sua riqueza lhe proporcionava. O gosto do líquido vermelho de Eli ainda persistia em sua língua, e com ele, uma estranha sensação, energia, clareza e, acima de tudo, uma curiosidade que não sentia desde a infância. Whitmore, o homem acostumado a planejar tudo, sentiu a dúvida e um arrepio de medo invadir em ponto quem era esse menino? Ele desceu até a cozinha, procurando um café para despertar, mas a máquina automática parecia estar funcionando mais lentamente que o normal. Cada detalhe do seu apartamento, cada objeto que ele tocava, de repente parecia mais vivo, mais real. Whitmore se lembrou do rosto de Eli. Aquele menino faminto, mas com uma força interior incrível, havia dito aquelas palavras simples, porém perturbadoras: beba isto e ande. Essas palavras continuavam ecoando em sua cabeça. Mas havia algo mais. Memórias enterradas ressurgiram, momentos esquecidos de inocência, sonhos que ele havia abandonado em busca de lucro e poder. Uma pergunta lhe veio à mente: e se a riqueza não fosse a verdadeira medida da vida? Naquela manhã, enquanto tentava se concentrar no trabalho, uma série de pequenos eventos estranhos ocorreu. Seu telefone vibrou com uma mensagem desconhecida. Olhe ao seu redor. Tudo que você pensa que sabe pode mudar. Whitmore sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O garoto? O misterioso Eli? Como ele poderia saber seu nome, ou mesmo ter acesso às suas informações de contato? Ele passou o dia observando cada detalhe ao seu redor com um foco renovado. Os funcionários de suas empresas pareciam mais humanos, os sons da cidade mais vibrantes.
e até o ar que respirava parecia carregar um aroma inesperado de novidade e possibilidade. Era como se ele tivesse aberto uma janela para uma dimensão da vida que sempre ignorara. Ao cair da noite, incapaz de resistir a essa crescente fascinação, Whitmore saiu de seu apartamento e começou a vagar pelas ruas que tão bem conhecia. Procurou o menino por toda parte, nos becos, perto dos mercados, nos cantos escuros onde a miséria e a esperança se misturavam. Mas ele havia desaparecido. Contudo, algo permanecia. A convicção de que aquele ser pequeno, frágil, mas extraordinário, detinha o poder de transformar. E Whitmore compreendeu que não se tratava mais de dinheiro, poder ou controle. Ele precisava encontrar Eli, não apenas para entender o milagre, mas para redescobrir o que havia perdido há tanto tempo, a verdadeira vida. Pela primeira vez, Jonathan Whitmore sentiu uma urgência que nenhum contrato, nenhuma reunião, nenhum investimento poderia proporcionar. Eli não era mais apenas um mistério, ele havia se tornado uma obsessão. Quem era esse garoto? De onde ele viera? E como um simples líquido poderia ter despertado tanta energia e clareza dentro dele? Ele iniciou sua busca no dia seguinte, mergulhando nas favelas da cidade, onde luxo e riqueza não deixavam vestígios. Os becos estreitos e os mercados lotados estavam repletos de olhares desconfiados e rostos cansados. Jonathan, em seu terno impecável e sapatos lustrados, sentia-se deslocado, quase ridículo. Mas ele não se importava. Ele precisava encontrar Eli. Todos a quem ele perguntou balançaram a cabeça ou deram de ombros. O garoto parecia ter evaporado. Mas Whitmore não desistiu. Ele seguiu um instinto que nunca havia sentido antes, uma mistura de intuição e urgência, como se uma força invisível o estivesse guiando. No final da tarde, ele chegou a um pequeno parque deserto, onde os balanços rangiam ao vento. Ali um velho alimentava os pombos e Jonathan se aproximou. Com licença, você viu um menino pequeno, com olhos penetrantes e estranho? Perguntou ele com uma preocupação incomum na voz. O velho olhou para ele, hesitante, e então respondeu. Talvez, ele venha aqui com frequência, mas nunca fica muito tempo. É como se ele soubesse para onde vai antes mesmo de decidir. Whitmore sentiu o coração acelerar. A pista era pequena, mas suficiente para lhe dar esperança. Ele começou a andar de um lado para o outro no parque, observando cada canto e recanto, com os olhos bem abertos. E então, num clarão da luz do entardecer, viu uma figura familiar. Eli, sentado num banco, com os olhos fixos no céu. Eli! Exclamou ele, com a voz trêmula de excitação e alívio. O menino ergueu os olhos, o olhar calmo, porém profundo. Eu estava te esperando, disse ele simplesmente, como se soubesse que Jonathan viria. Whitmore deu um passo à frente, surpreso. Você sabia? Sim, respondeu Eli, com um leve sorriso. Alguns milagres só acontecem se você estiver disposto a procurá-los. Naquele momento, Jonathan compreendeu que essa busca não seria apenas uma questão de curiosidade ou gratidão. Ele guardava um segredo que poderia mudar sua vida, e talvez a de muitos outros. Mas ele também sabia que aquele garoto misterioso não se revelava facilmente. Para ganhar sua confiança, teria que demonstrar que estava pronto para mudar, para aprender, para se tornar mais do que apenas um homem rico e poderoso. E assim começou verdadeiramente a busca de Whitmore. Compreender Eli, descobrir o milagre por trás desse menino e aprender que a vida não se mede pelo que se possui, mas sim pelo que se é capaz de transformar. Na manhã seguinte, Jonathan Whitmore encontrou Eli no mesmo parque. Desta vez, ele não estava apenas em busca de respostas, mas com o desejo de compreender. O menino o esperava sentado no banco, com o rosto sereno como se o tempo não tivesse efeito sobre ele. Você voltou, disse Eli com um leve sorriso. Pronto para aprender? Eu quero entender, respondeu Jonathan, ainda em choque com os acontecimentos anteriores. Eli se levantou e começou a caminhar lentamente pelo parque, seus passos leves apesar de sua baixa estatura. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre poder, dinheiro e controle, disse ele. A verdadeira força não está no que você possui, mas no que você compartilha. Jonathan escutou atentamente, intrigado e um pouco frustrado. Como um menino de 10 anos podia falar com tanta sabedoria? Mesmo assim, ele pressentia a verdade em cada palavra dita. Ontem, disse Eli, estendendo o frasco vazio, você bebeu isto e caminhou, mas não foi o líquido que lhe deu forças. Foi você. Você só precisava se lembrar disso. Whitmore franziu a testa. Lembrar de quê? Quem é você de verdade? Respondeu o menino. Você se esqueceu de que a vida pode ser vivida de outras maneiras. Que o mundo não é só para quem tem dinheiro. Que algumas coisas valem mais do que tudo. Jonathan sentiu um peso sair de seus ombros.
Pela primeira vez em anos, ele entendeu que havia vivido no piloto automático, obcecado por riqueza, sem nunca sentir a vida. Então, o que devo fazer? Perguntou ele em voz baixa. Eli deu um sorriso misterioso. Comece por ouvir. Observe. Ajude. E acima de tudo, confie no que você ainda não entende. A vida tem suas próprias regras. E eu vou mostrá-las a você. Durante várias horas, Eli guiou Jonathan por ruas que ele conhecia de cor, mas que agora via sob uma perspectiva completamente nova. Passaram por vielas escondidas, praças abandonadas e cafés modestos onde os rostos das pessoas contavam histórias que ele nunca havia se dado ao trabalho de observar. Em cada parada, ele fazia perguntas, incentivava Jonathan a pensar, a observar as pequenas coisas, o sorriso de uma criança brincando, a generosidade silenciosa de um transeunte, a força tranquila de pessoas esquecidas pela sociedade. Olha, disse Eli, apontando para um senhor idoso que oferecia sopa a outros moradores de rua. É ali que está a verdadeira riqueza. Jonathan sentiu uma nova emoção invadi-lo, uma mistura de respeito, admiração e culpa. Ele percebeu que havia passado anos ignorando o que realmente importava. Naquele dia, uma transformação interior começou. Jonathan compreendeu que encontrar Eli não era apenas uma busca para entender um milagre, mas uma jornada para redescobrir sua própria humanidade. E nos olhos do menino, ele viu uma promessa silenciosa. Aqueles que estão dispostos a mudar podem realizar o impossível. Nos dias que se seguiram, Jonathan Whitmore sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Os ensinamentos de Eli ressoavam em cada decisão, cada ação, cada encontro. Mas entender a sabedoria de um menino de 10 anos era uma coisa, colocá-la em prática era outra bem diferente. Naquela manhã, ele foi a um bairro que sempre evitara, uma parte pobre da cidade, onde os prédios pareciam prestes a desabar e onde crianças brincavam na poeira e nas poças d'água. A primeira tarefa que Eli lhe deu foi simples, mas profundamente perturbadora para o orgulho do milionário. Ajude sem esperar nada em troca. Whitmore se viu em frente a uma pequena loja, administrada por uma senhora idosa, a senhora Thompson. Ela o observava com desconfiança, com as mãos calejadas apoiadas no balcão. Eu quero ajudar, disse ele hesitante. Você precisa de alguma coisa? A senhora Thompson olhou fixamente para ele e depois deu de ombros. Se você realmente quer ajudar, comece limpando este beco do lixo que está sufocando nossas crianças. Jonathan sentiu o coração afundar. Ele que passará a vida delegando, ganhando tempo e soluções, agora tinha que se abaixar, recolher o lixo e encarar a realidade daqueles que sempre ignorara. Com hesitação ele começou. A chuva fina não ajudava, e cada saco de lixo que carregava parecia pesar 1 tonelada. Mas a cada movimento, sentia algo mudar dentro de si. Um orgulho diferente daquele que o dinheiro trazia, uma satisfação humana pura e simples. Enquanto ele trabalhava, um grupo de crianças curiosas se aproximou, observando o bilionário de terno, deitado sobre as pedras da calçada. Uma delas, um menino de olhos brilhantes, perguntou: "E por que você está fazendo isso?" Jonathan sorriu, um sorriso novo e sincero. "Porque alguém me mostrou que isso importa, e eu quero aprender." Naquele instante, ele sentiu uma energia familiar, como a do frasco que Eli lhe dera. Compreendeu que o milagre não estava na bebida, mas na mudança que escolhera aceitar. Mais tarde naquele dia, Eli apareceu, tão silencioso e misterioso como sempre. "Ótimo", disse o menino. "Você está começando a entender, mas é uma longa jornada. Cada ato, por menor que seja, é um passo no caminho para a verdadeira riqueza." Jonathan assentiu com a cabeça. Ele sabia que as lições de Eli não seriam fáceis. Cada desafio o forçaria a confrontar seu ego, seu passado e as ilusões que havia construído em torno de sua vida. Mas pela primeira vez, ele sentiu que o verdadeiro milagre não residia em um líquido ou em um poder sobrenatural, mas na coragem de mudar e na escolha de trilhar esse novo caminho, apesar da dor, da vergonha e do medo. E enquanto o sol se punha sobre as ruas movimentadas da cidade, Jonathan Whitmore sentiu que pela primeira vez, estava exatamente onde precisava estar. Desde que conheceu Eli, Jonathan Whitmore sentiu sua percepção do mundo mudar a cada instante. Negócios e contas bancárias que antes constituíam todo o universo de sua vida, agora pareciam insignificantes em comparação com as realidades humanas que observava. Mas essa mudança interior precisava se traduzir em ações concretas. Naquela manhã, ele foi a uma escola pública local guiado por Eli. As paredes estavam cobertas de giz, as janelas sujas e rachadas, mas o riso das crianças ainda ecoava. Eli mostrou-lhe um canto do pátio onde alguns alunos tentavam consertar um escorregador velho e enferrujado. "Veja", disse Eli.
A verdadeira força não se demonstra em contas bancárias, mas na coragem de tornar a vida melhor para os outros. Jonathan, hesitante, aproximou-se. Ofereceu-se para ajudar a renovar o escorregador e repintar as paredes. As crianças, inicialmente desconfiadas do homem de terno elegante, acabaram sorrindo e participando. Aos poucos, o pátio se iluminou com cores, risos e energia. Jonathan sentiu uma satisfação que nenhum bem material jamais lhe proporcionara. Mas Eli o observava atentamente. Ótimo, disse ele. Você vê como um gesto simples pode mudar a percepção das outras pessoas? Mas o verdadeiro teste é manter essa mudança apesar da dúvida e do medo. Mais tarde, no mesmo bairro, Jonathan parou em frente a um centro comunitário em dificuldades. A equipe parecia desesperada, sem conseguir financiar os programas para jovens. Jonathan pegou o telefone e se ofereceu para ajudar a modernizar as instalações e criar novas atividades para as crianças. Os olhos da equipe brilharam. Pela primeira vez, eles acreditaram que um homem do seu calibre poderia genuinamente querer mudar suas vidas, sem segundas intenções. Para Jonathan, cada ação era um teste, sua paciência, sua humildade e sua capacidade de ouvir. E a cada gesto, ele sentia a transformação se intensificar, como se o milagre de Eli estivesse se desdobrando através dele. No entanto, o mistério em torno de Eli persistia. Jonathan começou a notar coisas estranhas. O garoto parecia saber exatamente quando e onde aparecer, antecipando seus pensamentos e até mesmo suas dúvidas. Às vezes ele desaparecia por horas e depois retornava com um sorriso enigmático, como se conhecesse verdades que Jonathan ainda não estava pronto para compreender. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou Jonathan certa noite enquanto caminhavam sob a luz bruxuleante dos postes de rua. Por que eu? Porque você estava disposto a ouvir, respondeu Eli simplesmente. E alguns milagres só acontecem quando o momento é certo. Jonathan compreendeu que aquele garoto não era apenas um guia, ele era um catalisador, uma força que revelava o que jazia adormecido dentro dele. E ao cair da noite sobre a cidade, Jonathan Whitmore entendeu que sua vida havia mudado para sempre e que cada dia que se aproximava seria um desafio, mas também uma oportunidade de criar milagres ao seu redor. Algumas semanas após conhecer Eli, Jonathan Whitmore começou a se sentir mais leve, mais humano. Seus atos de bondade começaram a inspirar aqueles ao seu redor. As crianças da escola brincavam em parques infantis reformados. Os comerciantes locais receberam sua ajuda para modernizar suas lojas e até mesmo seus funcionários começaram a perceber uma mudança em sua atitude. Mas Eli sabia que o verdadeiro teste não era o reconhecimento ou o sucesso imediato. Ele sabia que toda transformação tinha sua própria fase de provação. Certa tarde, enquanto caminhavam por um mercado movimentado, ele parou de repente e olhou para Jonathan seriamente. Chegou a hora de ver se você realmente entendeu, disse ele. Mas desta vez, você terá que escolher sem que eu esteja lá para guiá-lo. Antes que Jonathan pudesse reagir, uma multidão se formou em torno de uma cena que poderia ter passado despercebida na agitação do mercado. Uma mulher gritava, agarrando o menino que acabará de cair e se machucar gravemente. O mercado parou, mas ninguém ousou se aproximar. Jonathan sentiu o coração acelerar. Seu instinto lhe dizia para intervir imediatamente, mas a dúvida e o orgulho que carregava há anos ressurgiram. Ele pensou em seus negócios, em seus compromissos. Mas os olhos de Eli, surgindo de repente atrás dele, o trouxeram de volta à realidade. O que você está esperando? Murmurou Eli. Faça o que você sabe que é certo. Jonathan respirou fundo e correu até o menino ferido. Falou com ele gentilmente, tentando acalmar a mãe em pânico. Graças aos conhecimentos de primeiros socorros que havia aprendido anos antes em viagens humanitárias que ignorara, conseguiu estabilizar a criança até a chegada do socorro. Quando a ambulância partiu, a mãe, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e sussurrou. Obrigada, muito obrigada. Jonathan sentiu algo despertar dentro de si, uma satisfação mais profunda do que qualquer coisa que já sentirá ao assinar contratos ou acumular riquezas. Mas ao mesmo tempo uma pergunta persistia: será que eu realmente mudei? Ou apenas fiz o que era necessário no calor do momento? Eli aproximou-se e colocou a mão no ombro de Jonathan. Você escolheu sem medo ou segundas intenções. Ainda não é perfeito, mas você está progredindo. Milagres não são medidos no momento, mas sim pela consistência e sinceridade. Jonathan compreendeu que sua transformação seria testada repetidamente, por meio de situações imprevistas, escolhas difíceis e confrontos consigo mesmo. E percebeu que ele não era apenas um guia, mas também um espelho. Cada ação revelava sua verdadeira natureza.
Com o mercado retomando sua agitação, Jonathan Whitmore sentiu pela primeira vez que estava pronto para enfrentar qualquer desafio, porque agora entendia o que o menino queria lhe mostrar. A verdadeira vida não espera pelo conforto ou pela segurança, ela exige coragem e ação. As semanas se passaram e a presença de Eli continuou a transformar Jonathan Whitmore. Suas ações, agora guiadas por empatia e uma postura atenciosa, começaram a ter um efeito inesperado na cidade. Os moradores, inicialmente desconfiados, começaram a confiar nele. As crianças sorriam mais, os comerciantes estavam mais unidos e até mesmo os transeuntes pareciam olhar para Jonathan de forma diferente. Certa noite, enquanto a luz dourada do crepúsculo banhava as ruas, ele conduziu Jonathan a um beco até então desconhecido atrás dos prédios do mercado. O lugar parecia comum à primeira vista, mas ele parou em frente a uma pequena porta de madeira, quase escondida por trepadeiras. Aqui está, disse ele, a essência do que quero lhe mostrar. Mas você precisa prometer permanecer aberto. Ponto. Jonathan assentiu com a cabeça. Ele havia aprendido a se deixar guiar, mesmo no desconhecido. Ele empurrou a porta, revelando uma sala secreta repleta de livros antigos, mapas da cidade e objetos misteriosos cujo significado escapava completamente ao bilionário. No centro havia uma pequena mesa com um frasco vermelho semelhante ao que Eli lhe dera da primeira vez. O que você bebeu, disse Eli, não foi um milagre em si. Foi um gatilho. Mas há algo maior, algo que preciso te mostrar agora. Jonathan sentiu seu coração bater mais rápido. O que é isso? Perguntou ele. Eli sorriu, mas desta vez seu sorriso era diferente, quase sério. É minha família, ou melhor, quem eu sou, não é o que você pensa. Eu não sou apenas um garoto comum. Minha capacidade de sentir e influenciar o mundo ao meu redor vem de uma linhagem de pessoas que aprenderam a enxergar a verdade por trás das aparências. Nós curamos não apenas o corpo, mas também a mente. Jonathan piscou, incrédulo. Você quer dizer que você pode fazer milagres? Sim, disse Eli. Mas não da maneira que você imagina. Milagres não podem ser forçados, eles se revelam. E para que isso aconteça, você precisa estar pronto para mudar, para agir e para ver o que os outros não sabem. Jonathan sentiu uma mistura de admiração e medo. Tudo o que ele pensava saber sobre o mundo tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo. O menino à sua frente, tão frágil na superfície, possuía um poder que poucos adultos conseguiam compreender. E agora? Perguntou Jonathan. Agora, disse Eli, você deve usar o que aprendeu para impactar mais vidas. Milagres não são apenas para você, são para todos que precisam de esperança. Mas lembre-se, toda ação tem um preço e toda escolha é uma responsabilidade. Jonathan compreendeu que sua jornada não havia terminado. Pelo contrário, estava apenas começando. Ele havia sido transformado, guiado por um garoto misterioso capaz de ver o que o mundo ocultava. E ao cair da noite sobre a cidade, Jonathan Whitmore sentiu pela primeira vez que havia encontrado sua verdadeira missão. Não mais acumular riquezas para si mesmo, mas semear milagres, um gesto de cada vez, por toda a cidade e na vida dos outros. As semanas se transformaram em meses. Jonathan Whitmore não era mais o mesmo homem que fora quando conheceu Eli naquele beco chuvoso. Seus dias agora eram dedicados a ajudar, observar, ouvir e aprender. Cada ação, mesmo a menor, tinha um impacto inesperado na vida dos outros. O bairro, antes escuro e silencioso, estava repleto de vida. Crianças corriam pelas ruas, brincando livremente, os comércios prosperavam graças às iniciativas de Jonathan, e a comunidade, antes desconfiada, começou a se reconstruir em torno da solidariedade e da ajuda mútua. Certa noite, Eli levou Jonathan até o terraço de um antigo mercado, de onde se tinha uma vista panorâmica de toda a cidade. As luzes cintilavam como um tapete de estrelas, e o silêncio era interrompido apenas pelo vento e pelo riso distante de crianças. Olhem tudo isso, disse Eli. Vocês conseguem ver o que realizaram? Jonathan observava comovido. Cada sorriso, cada pequena vitória, cada mudança que ele havia iniciado, tudo parecia convergir ali, como se a própria cidade lhe retribuísse uma gratidão que ele jamais sentira antes. Eu jamais teria acreditado que tudo isso seria possível, murmurou ele. Eli sorriu, mas desta vez seu olhar era profundo, quase solene. O que você conquistou não foi graças a mim. Foi graças a você. Você aprendeu a ouvir, a agir e a acreditar na vida apesar das dúvidas e do medo. Esse é o verdadeiro milagre. Jonathan sentiu uma onda de emoções intensas, orgulho, humildade e gratidão. Ele finalmente compreendeu que o milagre não era um evento isolado, mas sim a transformação dele mesmo e das vidas ao seu redor. Então, num sussurro quase imperceptível, Eli acrescentou:
Chegou a hora de eu ir embora. Mas lembre-se, sempre que você escolher coragem e bondade, eu estarei lá, de um jeito ou de outro. Jonathan sentiu uma pontada no coração. O garoto que havia virado sua vida de cabeça para baixo ia desaparecer. Mas, por que você? Por que você me escolheu? Porque você estava pronto, respondeu Eli com os olhos brilhando. Os milagres só se revelam àqueles que sabem como caminhar com eles. Antes que Jonathan pudesse dizer mais alguma coisa, Eli desapareceu nas sombras da noite, deixando para trás uma sensação estranha, como se o próprio ar tivesse mudado. Jonathan permaneceu ali sozinho no telhado, mas diferente. Agora ele sabia que o verdadeiro poder não residia na riqueza, mas na capacidade de transformar o mundo ao seu redor, de semear atos de bondade e inspirar mudanças. E enquanto as luzes da cidade brilhavam mais intensamente do que nunca, Jonathan Whitmore compreendeu que, graças a Eli, havia descoberto o maior milagre de todos: a verdadeira vida e a força da humanidade dentro de cada um de nós.